Vamos dar início aqui a mais uma resolução de algumas questões do CESP, Prova do Bombeiro Militar, Distrito Federal 2011, CESP, questões 41 e 42. Então vamos dar início aqui. Então, ele fala o seguinte na questão. Ele fala assim, ó, deixa eu sublinhar aqui. Lá na questão ele fala, ó, que os principais componentes da hematita, que é Fe2O3, e da magnetita, que é Fe3O4, e o ferro bruto obtido tal, não sei o que, te dá a reação aqui, tá? Da reação 1, reação 2. Aí te dá a reação de combustão aqui do carbono, reação completa, onde se forma CO2, e reação incompleta, onde se forma monóxido de carbono. Então vamos aos itens. Então ele fala o seguinte, o calor liberado na combustão completa de 24 gramas de carbono grafite a 1 bar e 25 graus Celsius é superior a 600 kJ. Então essa parte aqui você não precisa se preocupar não, ele está falando que tem condições padrões, tá? Então vou pegar aqui ó, a reação de combustão completa. A reação completa é a que tem CO2. Então vou pegar a reação aqui, ó, carbono mais oxigênio, que vai formar o gás carbônico, tá? Então calculando a massa aqui para 1 mol de cada átomo ou substância, né? Cada molécula, 1 mol de carbono, aqui eu tenho 1 mol, ó. Vamos ver se a reação está balanceada. Aqui eu tenho 1 mol e aqui eu tenho 1 mol. Então é 1 mol de carbono, 1 carbono nos reagentes, 1 carbono nos produtos, 2 oxigênios no reagente, 2 oxigênios no produto. A reação está balanceada. Então essa reação ela tem a proporção de 1 para 1 para 1. Então vou pegar aqui o carbono, 1 mol de carbono. 1 mol de carbono, se você olhar na tabela periódica, como aqui só tem um carbono, a massa do carbono é 12. Então para 1 mol de carbono eu tenho 12 gramas. Para 1 mol de gás oxigênio, né, vou calcular aqui a massa molar do oxigênio, vai ficar 2 vezes a massa dele, que é 16. 12 vezes 16 dá 32 gramas. Então se eu pegar massa molar, caso para 1 mol. Então vamos pegar aqui agora o CO2. CO2 eu tenho um carbono aqui, ó, um carbono. Então vai ficar 1 carbono vezes a massa do carbono, que é 12, mais 2 oxigênio vezes a massa dele, que é 16. Então vai dar 12 mais 32, que vai dar 44. Então eu tenho 44 gramas aqui de gás carbônico. Eu tenho 32 gramas de oxigênio e eu tenho 12 gramas de carbono. Isso para 1 mol. Como lá no exercício ele me fala aqui de 24 gramas de carbono, então eu vou pegar isso aqui tudo, ó, multiplicar por 2. Porque quando eu multiplicar por 2, eu tinha 12 gramas, eu passo até agora 24 gramas de carbono, que é o que eu quero na questão. Passo a ter 64 gramas de oxigênio e 88 gramas de CO2. O ΔH para a reação de combustão que ele deu lá, o ΔH é menos 394. Como eu multipliquei a reação por 2, eu tenho que multiplicar o ΔH também por 2. Então vai ficar menos 788. Como na reação ele fala que é superior a 600 kJ, então essa questão ela é verdadeira. Próxima questão. Fala o seguinte, o volume de CO2 liberado por grama de ferro produzido é maior na reação 2 do que na reação 1. Então vamos fazer da maneira mais simples. Ó. Essa questãozinha ela quer te induzir ao erro. Se você olhar aqui a reação 1, ele te dá aqui, ó, 3 mols de CO2. E na reação 2, ele te dá 4 mols de CO2. Então, ó, ele fala que produzido é maior na reação 2 do que na 1. Então, se você olhar só essa parte aqui, ele vai te induzir ao erro e você vai errar a questão. Então, o que você vai ter que fazer? Como eu tenho aqui, ó, vamos olhar de maneira mais simples. Eu tenho aqui, ó, 2 átomos de ferro aqui. E aqui eu tenho 3 átomos de ferro. Vou fazer uma relação aqui, ó. Então, ó, eu tenho 3 moléculas de gás carbono na reação 1, tá? Vamos fazer aqui reação 1. Eu tenho 3 de CO2 para 2 átomos de ferro. Na reação 2, eu tenho 4 moléculas de CO2 para 3 átomos de ferro. Então, na realidade, o que você vai fazer? Você vai pegar só o 3 e dividir por 2, né? Que vai dar quanto? Vai dar 1,5. A relação aqui é 1,5. E aqui você vai dividir 4 por 3.
ou seja, vai dar 1,33. É como se fosse o seguinte, para esses dois átomos de ferro, esquecendo o resto da reação, não vou olhar mais para nada. Esses dois átomos de ferro estariam produzindo 3 moléculas de CO2. Esses dois átomos. Esses 3 átomos aqui de ferro estariam produzindo 4 moléculas de CO2. Então, ó, cada átomo na reação 1 estaria produzindo, né, relativamente 1,5 moléculas de CO2 e na reação 2 1,36, 1,33 moléculas de CO2. Então ele fala que na reação 2 é maior e essa questão está errada. Então bem, galera, terminamos mais uma resolução. Cliquem lá, curtam a nossa fanpage Química Grátis, tá? Eu vou gravar mais aulas de química. E curta também o nosso canal no Twitter, Química Grátis, no nosso blog, no Tumblr, Química 2001, principalmente aqui, ó, lá no YouTube. Esse aqui é o principal. Se inscreva lá no nosso canal. Se você se inscrever no nosso canal, vai estar a par de todas as aulas que eu gravar. Curta nossas aulas, compartilhe. Muito obrigado.